Hello, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Maria Helena, sou professora de inglês e hoje nós vamos trabalhar aqui como funciona a prova de inglês na EFON. Eu trabalho com concursos militares já há vários anos e hoje eu trouxe para vocês quais são os últimos assuntos que foram cobrados nas últimas provas, inclusive também vocabulário específico mais voltado para a área da navegação e também trouxe algumas questões para nós comentarmos. Aproveita e já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Vem comigo. Vou compartilhar com vocês e a gente vai conversando aqui sobre quais são os últimos assuntos que cobraram lá na prova, certo? Vamos lá. Separei aqui os últimos assuntos dos últimos 3 anos, certo, gente? Então, ali, ó, interpretação de texto é top 1, né? Então, sempre tem interpretação de texto dentro das provas da EFON, assim como em várias outras provas militares também. Você vai ter que fazer leitura do texto e tentar ali identificar aquelas questões verdadeiro ou falso, para você dizer o que você pode afirmar sobre aquele texto, o que você não pode dizer sobre ele também, pode ser cobrado para vocês. Questões envolvendo a parte de phrasal verbs, que são aqueles verbos que, junto de uma preposição, podem ganhar um sentido diferente, um sentido, né, completamente distinto do que você tem ali. Prefixos e sufixos. Lembra, prefixo é aquela partezinha que você vai adicionar antes do radical da palavra, sufixo é o que você vai adicionar após ela. Make e do. Tanto make quanto do significam fazer, lembra disso? A diferença é que o make vai ser usado mais no sentido de você criar, de você construir, de você produzir alguma coisa, já o do de você fazer atividades. Tem exceção? Sempre tem, e é justamente isso que eles vão cobrar de vocês. A parte de preposições, eles vão cobrar da seguinte forma. Eles costumam pedir ali verbos mais preposições, ou adjetivos mais preposições, ou substantivos mais preposições. Então, não são uma coisa assim tão simples assim. Então, ele vai pedir a regência mais dentro de inglês. Então, por exemplo, o verbo depend, né, que é o verbo depender. Em inglês, ele pede a preposição on. Então, você tem que saber que sempre quando tiver aquele verbo, você vai ter que colocar aquela preposição. A parte de time tenses, né, que são os tempos verbais. Eles vão pedir para vocês fazerem o quê? Eles te dão lá as frases, né, com lacunas, e você deve preenchê-las de acordo com o tempo verbal correto. Pode pedir também naquelas questões de ache o erro ou ache a certa. Então, ele te dá ali as opções, você tem que dizer qual frase está gramaticalmente correta ou não. Dica aqui importante: como que eu faço para resolver esse tipo de questão? Fiquem atentos sempre ali quais são aquelas palavras que podem indicar tempo. São elas que vão te dar a dica de como você vai resolver cada questão. Em inglês, existem alguns advérbios, né, tanto de frequência quanto de tempo, que podem te ajudar a resolver as questões de tempos verbais. Então, quando você tem lá, por exemplo, advérbio de frequência, tipo never, always, sometimes, são palavras que são usadas quando a gente fala de simple present, presente simples. Já quando eu tenho lá since, ever, just, são palavras que vão ser usadas dentro dos tempos perfect. Então, fica aí a dica de vocês sempre observarem quais são aqueles advérbios de tempo, de frequência, que estarão na frase para você poder completar a frase corretamente. Conjunções. A parte de conjunções é um pouco diferente dos outros concursos. Eles costumam pedir para vocês completarem as frases usando as conjunções. O que é conjunção, teacher? Então, em inglês tem vários tipos, né? De adição, de contraste, de tempo, de causa e efeito. São aquelas palavras tipo e, além disso, contudo, entretanto, mas em inglês, né? Por exemplo, and, besides, moreover, né? Que são de adição, que equivale àquele e, além de, além disso. Então, vocês têm que saber posicionar isso dentro de uma frase. Geralmente, nos outros concursos militares, eles pedem para vocês colocarem ali sinônimos, né? Palavras que são parecidas com as conjunções. A prova de foi um pouquinho diferente. Eles costumam mais pedir para você completar a frase usando algum deles. Cuidado sempre com aqueles que você pode trocar por algum outro. Cuidado também, se você acompanha ali, por exemplo, um substantivo, um verbo, que dependendo da palavra pode ser modificado. A parte de voz passiva. Eles pedem para vocês não transformar as frases, mas pedem para você completar uma usando a voz passiva. O que é voz passiva em inglês? É quando eu tenho o to be mais o verbo no particípio. Por exemplo, Mona Lisa was painted by Da Vinci. Quer dizer que Mona Lisa ela foi pintada por Da Vinci. Esse was painted, né, de foi pintada, isso é um exemplo de voz passiva em inglês. Parte de plurais. Eles vão cobrar para vocês tanto plural regular quanto plural irregular. E é aquela questão, gente, que você não pode errar na sua prova. E geralmente questões de plural são questões um pouco mais fáceis. Se você conhece a regra, você aplica, pronto, acabou. Não tem que ficar pensando muita coisa, diferente de outros assuntos, né?
Modais. O que é modal? Quando são aqueles verbos que podem modificar alguns outros, com sentido de possibilidade, obrigação, proibição, habilidade. A gente tem vários modais. Eles vão pedir para vocês classificarem. Então, te dá lá uma frase, por exemplo, com must. Se eu falasse, I must study. Né, eu devo estudar. Esse must vai indicar o quê? Aí você tem que saber o que ele pode indicar. Seria uma obrigação? Seria uma proibição? Seria uma habilidade? Uma necessidade? O que está expressando naquela frase? Artigos. Lembra que em inglês a gente tem dois tipos de artigos, né? São os artigos definidos e indefinidos, assim como em português. Só que definido em inglês temos um sim só, né? Que vai ser o the. Já os indefinidos são a e an. E aí, atenção, hein? Lembra disso. O a e o an só podem ser usados com palavras no singular e com palavras que forem contáveis. Então, fica aí a dica. Reported speech é quando você reconta alguma coisa que já foi dita. Quando tem aquele fulano said that, né? Então, fulano disse que. Então, fulano told me. Então, fulano me disse, me contou. Então, a gente tem ali algumas estruturas. Lembra que quando você está usando o reported speech, você está recontando uma coisa que já aconteceu. Se essa coisa já aconteceu, qual o tempo verbal que você tem que usar? Você vai ter que transformar tudo para o passado. Então, se você tem lá, por exemplo, simple present, você vai ter que transformar agora em simple past. Se você tem uma frase com past continuous, vai ter que virar o quê? Passado do passado seria past perfect continuous. Se você tem lá uma frase, por exemplo, com can, vai ter que virar com could. Se você tem will, vai virar would. Então, vai sempre voltar, né? Sempre para o passado. Genitive case, que é aquele caso de posse, quando você coloca o apóstrofo S. Mas lembra que aqui a gente pode ter casos que você coloca o apóstrofo S, tem casos que você não pode usá-lo, usa só o apóstrofo. Tem alguns que você vai colocar só o of, né, para aqueles seres inanimados. Verbo to be, gente, sim, eles cobram também verbo to be com relação a palavras que estão no singular e no plural. Mas cuidado para não cair nas pegadinhas, né? Lembra que a maioria das palavras ali que funcionam como coletivos em inglês trabalham isso como plural. Então, por exemplo, police, né, que é polícia em inglês. A polícia, a gente não fala de uma pessoa só, eu falo da corporação da polícia. Então, polícia é uma palavra que é tratada como plural. Então, cuidado aí para não confundir. E por último, mas não menos importante, vocabulário específico, que inclusive trouxe aqui algumas palavras já para vocês poderem anotar aí no caderno de vocês, certo? Então vamos lá. Quem estuda para IFON, gente, para escola naval também, precisa saber esse vocabulário, tá? De trás para frente para trás, por quê? Eles vão cobrar lá para vocês, tanto para você interpretar textos com essas palavras, como também vão pedir para vocês dizerem quais seriam os sinônimos dessas palavras, então você precisa saber disso, certo? Vamos lá. Primeira sequência que a gente tem aqui é de nomes de embarcações, né? Então, quais são os tipos de barcos que a gente tem em inglês? Trouxe aqui alguns exemplos. Mais coisas, né? Existe também mais vocabulário relacionado a isso. Dentro do meu curso, vocês têm aula completa de vocabulário específico marítimo e também vocabulário específico quem estuda para aeronáutica. Por exemplo, quem estuda para a AFA, quem estuda para a IARBCT, que tem que saber esse tipo de vocabulário também, e não é tão fácil assim de encontrar por aí. Vamos lá. Embarcações que nós temos ali, ó. Navio, a gente pode chamar de ship ou vessel. Bote salva-vidas, lifeboat. Navio de guerra, warship ou naval vessel. Navio de carga, supply ship ou cargo ship. Rebocador, tug ou tugboat. Veleiro, sailing boat. Bote, pode ser bote, a mesma palavra, né? A gente só vai pronunciar de um jeito diferente, fazer boat. Ou skiff. Barca, ferry. Traineira, trawler, e a lancha pode ser chamada ali de launch ou board. Vocabulário agora relacionado às partes do navio, as partes da embarcação. Então, primeiro ali, a proa vai ser chamada de bow, o casco, hull, foremast vai ser o mastro de proa, a chaminé vai ser chamada de funnel, galley vai ser o nome de cozinha, tanto para navio quanto para avião também. Camarote, né, onde as pessoas dormem, vai ser chamada de cabin, a âncora vai ser chamada de anchor, convés, deck, a bússola, compass. E por último ali a parte de verbos. Ali, por exemplo, embarcar, a gente pode chamar tanto de board ou embark, velejar, sail ou navigate, ancorar, anchor ou moor, desviar, divert ou swerve, hastear, gente, levantar a bandeira, hoist, pull up ou run up, amarrar, pode ser tie, fasten ou bend, atracar, moor ou approach, afundar, sink, founder ou deepen, e navegar, sail or navigate. Anotem que esse vocabulário aqui é de ouro e não é fácil de vocês encontrarem por aí. E agora a gente vai para as nossas questões. Então, tentem fazer o seguinte,
Para o vídeo, tenta fazer as questões, anota aí sua resposta e depois você continua assistindo. Não esquece de dar o like, hein, gente? Não pode esquecer. Vamos lá, nossa primeira questão. A gente vai entrar aqui na parte de prepositions, né? Que são as preposições. Nós temos ali 4 frases e tá pedindo para a gente poder completá-las. Às vezes, se você não sabe, por exemplo, a primeira, faz de trás para frente, faz por eliminação, vai vendo aqueles que você já sabe de fato, para depois você voltar para aqueles outros, ok? Essa primeira questão eu já tinha dado um spoiler para vocês anteriormente, que era ali do terceiro verbo, né? Que é o verbo depend. Sempre que você depende de alguém, em inglês a preposição correta vai ser depend on. Sabendo disso, você sabe que ali o número 3, né? A terceira opção tem que ter on. Então, já posso cortar aqui, ó, a letra A, que não tem on. Posso cortar a letra C, que também não tem on. Posso cortar também aqui a letra B. Então, de cara, a gente já fica aqui com 50% de possibilidades, né? Então, primeiro ali, ó, insist. Então, they insisted, né? Então, eles insistiram. He was never rude. Então, ele nunca foi rude. I depend on. Aqui tá igual, não resolveu o meu problema. As a teenager, she used to be interested. Interested é interessado. Então, ela costumava ser interessada em jazz. Quando você é interessado em alguma coisa, a preposição que nós usamos é sempre in. Então, aqui dá para matar a questão. Fica gabarito letra E. Então, no primeiro, they insisted on, quer dizer que eles insistiram em tal coisa, né? Eles insistiram em fazer a criança aprender uma língua estrangeira. Em seguida, he was never rude to any of his numerous subordinates. Então, ele nunca foi rude com os subordinados dele. I depend on my parents. Então, dependo dos meus pais. Lembra que parents é falso cognato. As a teenager, she used to be interested in jazz. Então, ela costumava ser interessada em jazz, né, quando era adolescente. Então, o gabarito da primeira ficou eco. A segunda questão já envolve a parte agora de phrasal verbs. De novo, pausa o vídeo, tenta fazer, depois continua assistindo. Aqui nós temos uma frase que diz o seguinte: In addition, University of Rijeka, acho que é isso, Faculty of Maritime Studies conducted a survey noting that companies. Aqui a gente tem a palavra conducted, que vem de conduzir. É uma palavra que é um cognato, uma palavra que parece que o português realmente tem o mesmo sentido. Então, ali, eles conduziram a pesquisa, né, sobre as empresas. E aqui está pedindo o seguinte, ó. Conducted can be correctly replaced by the following phrasal verb with no difference in meaning. Então, está pedindo para a gente trocar a palavra conducted por uma palavra que seja similar e sem mudança de significado. Isso é mais importante. A gente tem ali as opções carried on, carried away, carried out, carry off e carry over. E aí, qual seria o nosso gabarito aqui nesse caso? Então, conduct, conduzir, vai ser o mesmo que aqui, a letra C, carry out. Vamos ver o significado das outras palavras, você já vai anotando aí também. Primeiro ali, ó, carry on. Lembrando que tá tudo conjugado, tá? Ele tá no passado. A forma original desse verbo é com a letra Y ali no final. Por exemplo, assim, ó, ficaria carry, desse jeito, ok? Porque que tá tudo conjugado no passado. Então, primeiro, carry on, que inclusive tem música. Música é muito bom para vocês associarem. Carry on significa continuar. Carry away, perder o controle. Carry out, que é o nosso gabarito, conduzir. Carry off, conquistar. E carry over, transferir. Então, tá aí o gabarito para vocês. Vamos para a próxima. Vamos lá. Choose the correct option. Cuidado com esse tipo de questão, que eles costumam pedir para você marcar qual frase está gramaticalmente correta. Só que você tem que tentar encontrar qual seria o padrão de cada questão. No caso dessa que eu trouxe aqui em específico, né, que é uma questão recente, o padrão dela era sobre make e do. Repara que eles usaram o verbo do em todas as frases. Aqui, ó. Tem do aqui na letra B, do na letra C, do na letra D e do na letra E também. Beleza. Tá, sabendo disso, né? Encontrei o meu padrão, agora a gente vai ter que estabelecer qual dessas frases está correta, sendo usado ali o verbo do ou não. Aqui não é uma questão de estar gramaticalmente errada por conta, por exemplo, de tempos verbais. Não, é de usar realmente make ou do. Lembra que make é de você criar, de você produzir, de você fabricar alguma coisa, e o do de você realizar atividades, né? Na maioria das vezes. Vamos lá. Three accusations have been done against her. Tá falando ali, o número de acusações tem sido feito contra ela. Quando você faz uma acusação, você cria essa acusação. Então, aqui, o correto é a gente usar o verbo make e não o verbo do. Então, deveria ser
made against her. Na letra B, Clara did an expected announcement this morning. Quando você faz um anúncio, né? Você fala ali um discurso nesta manhã. Aqui você está criando alguma coisa. Se você está criando algo, vai ser made. Então, made an announcement this morning. Então, ela fez um anunciamento nesta manhã. A letra C. A weekend in the countryside would do you good. Quando faz algo bem a você, aqui usa o verbo do, tá correto? Então, do good. Esse é o nosso gabarito. Na letra D. He did wild claims about being able to predict the future. Então, ali, ó, quando você faz exclamações, né? Quando você grita, quando você expressa ali o que seus sentimentos, né? O que você está pensando, aqui vai ser o verbo make, não do. Então, make wild clams. Ali conjugado no passado, né? Vira made. E o último. She ought to... Ali, ó. Will, aqui tá como substantivo, tá como vontade. Então, ela deveria fazer a vontade. Aqui, fazer a vontade pode ser também um desejo. Aqui vou usar o verbo make. Então, make a will. É que nem make a wish, make a promise, né? Fazer um desejo, fazer uma promessa. Então, o único correto vai ser a letra C. Vamos lá para a próxima. A merchant navy or merchant marine is the fleet of merchant vessels. E aqui já envolve vocabulário específico, hein? Então, fala ali, ó, sobre a marinha mercante. Ali, ó, navy é a marinha. Então, a marinha mercante, né? Ou a marinha de comércio. Is the fleet of a merchant vessels. E aqui tá pedindo o que seria essa palavra fleet. E aí? Alguém arrisca? A gente tem ali como opções union, team, group, category ou company. Essa palavra significa frota, né? Então, fala que a marinha mercante ou marinha de comércio, né? É uma frota de navios mercantis. Então, se a gente está falando de uma frota, eu estou falando ali de um conjunto de navios. Conjunto de navios vai ser chamado de group. Então, group of vessels. Então, gabarito, letra C. Vamos para a próxima, nossa penúltima questão. Questão de plurais, hein? Então, ali ele está pedindo, mark the sequence in which the use of the plural form is correct. Então, a gente tem aqui várias opções, a gente vai ter que escolher qual delas é a única correta, hein? Vamos lá. Na letra A, nós temos shivers, runners-up, data, nuclei e volcanoes. E aí, tá certo, tá errado? O que vocês acham? Primeira palavra ali, ó, shiv. O singular dessa palavra é com a letra F. A maioria das palavras que terminam com a letra F, quando vão plural, vão ganhar o VS. Tá ok. Runner, né? Vem de corredor. O singular é runner, ali com R. Quando vai plural, runners. Puxa o Szinho, tranquilo. Data. O singular dessa palavra é datum. Palavra terminada em Quando vai para o plural, a gente troca esse pela letra A. Ok? Na próxima, nuclei. Palavras terminadas com o S. Por exemplo, aí, ó, núcleos. Quando vai para o plural, a gente troca pela letra I. Tá ok também. E volcano. Volcano no singular é ali com a letra O. Quando vai para o plural, ganha o OS. Tá ok também. Gabarito logo de cara aqui, letra A. Vamos entender por que as outras estão erradas. Essa primeira ali, ó, halves, né? Vem de metade. Tá ok. O singular dessa palavra é have e o plural haves. Tranquilo. Em seguida, lice, o singular dela é lousy, que é piolho, também tá correto. Pence significa centavos, né? O singular dessa palavra é penny, também está correta. Oxen, o singular da palavra é ox, que é de boi, e corpus é singular. Na verdade, ali, ó, o plural de corpus fica corpora. Mas corpus está no singular. Então, por isso que essa aqui, ó, tá errada. Porque ela não tá no plural, tá no singular. Na letra C, começou errado ali, ó. Analysis está no singular. O plural dessa palavra é com a letra ES. Então, ali, ó, quando tá com IS é singular, quando tá com ES é plural. Esquimos, o singular é com O, normal. Stimuli, tá ok. Palavra terminada em US, ganha a letra I. Series, tá ok também, repete a mesma coisa. E radios tá errado, né? Ali tá no singular, correto no plural seria red-eye, com a letra I. Fórmula, tá ok. O singular dessa palavra é formulae, com a E. Headquarter, ok também. O plural é só tirar o S do final. Species fica igual, é tipo series, né? A palavra fica igual no singular e no plural. Wreath, que é guirlanda,
tá ok também. Singular é sem o S. E buzz, ali, ó, o plural dele devia ser com buzzes, com S. Então, tá errado. O problema aqui, gente, seria essa aqui, ó. E essa primeira também, ok? Fenômena, a primeira, desculpa, aqui já tá no plural, e essa que seria o singular. Em seguida, a gente tem ali, ó, fenômena, tá ok? O singular dessa palavra é phenomenal. Depois, diagnosis, tá ok? O singular da palavra é diagnosis. Fungus, tem aqui, ó. Fungus está no singular. Esse é o problema. O plural dessa palavra é fungi, com a letra I. Oasis também está no singular. O plural dessa palavra deveria ser oasis, com S. Depois, vertebrae. O singular dessa palavra, aqui. No caso, essa palavra está no singular e o plural dela é com a letra A. Então, nosso gabarito aqui, letra A, vai ser a correta. Para último, aqui questão envolvendo agora a parte de gerúndio e infinitivo. Também é um assunto que pode entrar tanto na parte de tempos verbais, como em outros também. Bom, aqui ele aborda principalmente o uso do used to, que é aquele sentido de costumar, de costumes. Na primeira frase, tem ali, ó. You soon get used to live abroad. Quer dizer que você logo vai querer morar fora, morar no estrangeiro. Tá pedindo para a gente escolher a opção correta. Essa primeira, ela já tá errada. Por quê? Quando você usa o used to no futuro, aqui o correto é o verbo vir com ing. Então, o certo seria you soon get used to living abroad. Na letra B, she's talking about moving to the countryside. Temos um problema aqui também. Aqui, ó, to o about é uma preposição. Quando a gente tem aqui uma preposição, o verbo que vem logo em seguida não pode vir no infinitivo com o to. Aqui o correto é ele vir no gerúndio. Então, deveria ser she's talking about moving to the countryside, com ing, e esse to teria que ir embora. Na letra C, I look forward to hear from you. Quando eu tenho ali a expressão look forward to, no sentido de almejar, de querer, ele também vai pedir ing. Então, look forward to hearing from you. A letra D, I used to play cards when I was a kid. Então, quando você tem ali o used to sendo usado no passado para algo que você costumava fazer antigamente, eu não posso ter ing. O verbo tem que vir no infinitivo. Então, I used to play, não playing. Playing aqui tá errado. Gabarito, letra E. I'm used to doing the dishes é o used to sendo usado no presente. É aquele que eu vou ter o sujeito, mais o to be, mais o used to, mais gerúndio. É algo que você está acostumado a fazer agora. Então, ali, ó, I am used to doing the dishes. Quer dizer que eu estou acostumado a lavar a louça. É isso, galera. Então, falamos aqui sobre quais são os assuntos que caem aí, principalmente na prova de FON. Falamos aqui também sobre o vocabulário específico e trabalhamos aqui algumas questões. Se você quer se aprofundar mais sobre todos esses assuntos que nós vimos aqui, o link do meu curso está aqui embaixo, vocês podem acessar e serem os meus alunos, ok? Não esqueçam também de deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Bye bye and see you!